Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Vamos então dar continuidade a essa segunda parte, né, do curso. Desculpa, na verdade seria a terceira parte do curso, que é onde a gente agora começa, uma vez a gente já tendo exaurido, né, o estudo das propriedades do próprio espaço-tempo de fundo, né, do espaço-tempo de Minkowski, agora a gente, que é como se fosse um palco, né, sobre o qual os fenômenos físicos se desenrolam. Agora vamos começar a colocar os atores, né, nesse palco, os atores que vão desempenhar ou que vão estar sujeitos, né, às leis físicas e que vão ser os protagonistas, né, dos fenômenos físicos que se desenrolam nesse espaço-tempo, tá? E a ideia é, bom, a gente, né, a gente pode classificar, né, os atores dos processos físicos como partículas, né, como fluidos e também como campos, embora eles não sejam totalmente independentes, porque você sempre pode obter, né, um deles a partir de uma modelagem específica de algum outro deles. Então, por exemplo, você pode, né, falar de fluidos antes tendo falado de campos, e a partir de um conceito de campo você deduz, né, a noção de fluidos. Fluidos e campos, na verdade, eles vão ter propriedades muito parecidas, vão ter propriedades em comum, né? Porque vai destoar bastante do conceito de partícula, tá? Então, conceito de partícula é o conceito partícula clássica, né? A gente não está aqui colocando realmente ingredientes quânticos, então a gente vai falar de partículas clássicas e, evidentemente, na idealização de que a gente está tratando de partículas pontuais, ou seja, que em cada instante você pode caracterizar, né, o estado a localização da partícula, do ponto de vista nessa visão dicotômica, né, entre quebrar o espaço-tempo em termos de espaço e de tempo. Então, em cada instante de tempo, a partícula estaria ocupando uma localização que pode ser idealizada como sendo um ponto, né? Que significa, então, que no espaço-tempo, as partículas elas são caracterizadas, pelo menos do ponto de vista cinemático, né, da descrição do movimento, elas são caracterizadas por linhas de mundo, tipo tempo, se forem partículas massivas, como a gente vai ver hoje, e tipo luz, se forem partículas sem massa, como a gente vai ver hoje também, né? E o conceito de campo e de fluido são conceitos onde você não tem uma localização do objeto, são objetos extensos por natureza, né? Embora você possa pegar o formalismo de fluidos e campos e tentar reobter, né, o conceito de partículas quando você usa distribuições para essas funções que não seriam funções, né, mas quando você usa distribuições para caracterizar ou para caracterizar para descrever o seu fluido, tá? Mas vamos começar por partículas, porque a gente tem mais intuição, né, sobre o conceito de partículas do que muitas vezes sobre o conceito de fluidos e de campos. Embora, do ponto de vista conceitual, e a gente vai ver isso na aula que vem, do ponto de vista conceitual, é mais fácil, não técnico, né? Não na matemática. As contas acabam exigindo um pouco mais, porque a gente vai ter que fazer uso mais de cálculo de várias variáveis, né? O que a gente aprende em cálculo 2, né? Enquanto para partículas, basicamente, é cálculo 1, é derivada integral de uma única variável. Porém, do ponto de vista conceitual, trabalhar com campos e fluidos em relatividade é mais simples do que trabalhar com partículas. E a razão vai ficar clara, a não ser que você esteja trabalhando a não ser que você esteja com um sistema trivial que não interaja, tá? O que é, né? Então, não é o propósito. Evidentemente que a gente quer analisar processos físicos onde acontece alguma coisa de interessante, não simplesmente que o sistema evolui sem absolutamente nada acontecer, ou seja, de maneira completamente livre de qualquer ação de forças, ou seja de agentes externos, seja de um sistema constituído de várias partes, onde cada parte interage com a outra, né? Então, do ponto de vista conceitual, a gente é meio que obrigado, né, a considerar sistemas constituídos por fluidos ou campos se a gente estiver num contexto relativístico e se a gente quiser que haja uma dinâmica que não é uma dinâmica trivial. Mas isso a gente vai deixar claro
na próxima aula, certo? Então, nessa a gente vai introduzir o conceito de partícula e a gente vai ver o que precisa, né? Ou quais são os objetos que a gente precisa para caracterizar a dinâmica da partícula, não a cinemática, que de cinemática a gente já falou bastante, porque uma partícula pontual, então, ela é descrita do ponto de vista cinemático através de uma linha de mundo, só que agora a gente vai querer caracterizar ela de maneira dinâmica, tá certo? Ou seja, se a gente permite que ela não seja livre, então como que um agente externo por que meios que um agente externo vai afetar a linha de mundo dessa partícula, certo? Então essa é a ideia. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Muito bem. Então, esse vai ser o tópico da aula de hoje. A gente vai falar de partículas e vai definir, então, os conceitos principais, né, envolvendo o conceito de partículas, que é o de quadrimomentum, né, o conceito de massa, que a gente vai ver os tipos de massa que vão aparecer, e o conceito de quadriforça, tá? Então, vamos começar da seguinte maneira, né? Vamos supor que a gente tivesse aqui a linha de mundo de uma partícula livre, portanto, né, uma linha reta aqui, tá? E aí algum agente externo aqui atua nessa partícula de uma certa maneira que para a gente não importa e tendo como efeito, né, ter mudado a direção no espaço-tempo dessa linha de mundo, certo? Ou seja, no fundo, né, provocou aqui uma aceleração, porque aqui eu tinha uma velocidade constante, aqui eu tenho uma inclinação constante, né, que está associado com a velocidade dela vista de qualquer referencial, e aí então a gente tem que esse agente externo mudou, né, a quadrivelocidade, né, ou o vetor tangente aqui, que caracteriza essa linha de mundo, certo? E é um fato experimental, é um fato observacional, que nem todas as partículas reagem da mesma maneira quando sujeito à atuação de um mesmo agente externo. Então, aqui eu até estou frisando, né, agente externo, mesma atuação, porque aqui vou obrigar que o que quer que seja esse agente externo atue da mesma maneira em qualquer partícula que estiver passando por aqui, tá? Então, em particular, né, eu poderia ter duas partículas, uma que eu representei por essa azul e uma que eu vou representar agora pela essa linha de mundo vermelha, né? E é um fato experimental que partículas diferentes, mesmo sob a ação de um mesmo agente externo que atua da mesma maneira, pode sim sofrer modificações diferentes na sua linha de mundo. E aqui é um exemplo que eu dei. Isso mostra o seguinte, que só o vetor tangente, né, só a quadrivelocidade, no caso, vamos supor por um momento que essas linhas de mundo aqui são tipo tempo, né, então cada linha de mundo dessas aqui é caracterizada pela sua quadrivelocidade. Então, esse fato observacional mostra que só a quadrivelocidade de uma partícula não é suficiente para caracterizar a dinâmica dessa partícula, certo? Eu preciso de alguma coisa adicional, que também, evidentemente, codifica a informação da linha de mundo, certo? Portanto, da quadrivelocidade, mas tem que ter um ingrediente a mais para dizer, olha, que para diferenciar, né, partículas que, quando sujeitas a um mesmo agente externo, a um mesmo efeito, diferenciar por que elas podem reagir de maneiras diferentes. Tá certo? Então, aqui, basicamente, a gente diria que a quadriaceleração, né, que cada uma dessas partículas sofreu, mesmo com a mesma atuação externa, foi diferente. E o que poderia caracterizar isso? Certo? Bom, a maneira mais simples de caracterizar isso, né, caracterizar a linha de mundo e uma grandeza adicional que fornece o quão difícil é alterar, né, a quadrivelocidade dessa partícula, claramente aqui, dessa partícula azul, foi mais fácil alterar a quadrivelocidade dela do que da vermelha, porque o mesmo agente externo, efetuando a sua ação, né, acabou conseguindo desviar mais, né, modificar mais a quadrivelocidade dessa partícula da linha de mundo azul do que da vermelha. E, portanto, é mais difícil modificar essa da vermelha. Então, como que eu codifico essa informação, né, da linha de mundo que elas têm, mas além disso, já embutir nessa caracterização também uma informação de dificuldade de tirar ela da sua linha de mundo, que no fundo é o conceito de inércia, né? O quão difícil é eu modificar a linha de mundo inercial de uma partícula, certo? Então eu quero embutir um conceito de inércia, eu quero algo que me dê essa noção de inércia. E a maneira que a gente pode fazer isso é também com um quadrivetor, tá? Porque um quadrivetor que tem a mesma direção e sentido da quadrivelocidade, tá certo? E aí, então, aqui, por exemplo, seria, né, teria um quadrivetor da partícula 1
inicial. Então, esse 1 aqui é só para dizer que, eu estou chamando a partícula 1 e partícula 2. Então, esse entre parênteses aqui, número, é só para dizer de quem que é esse vetor, esse objeto aqui que eu vou chamar de quadrimomento. E esse I aqui é só de inicial, porque isso aqui foi antes da atuação, e depois eu vou ter um final aqui, né, que é depois da atuação. Qual foi a modificação nessa grandeza que aconteceu, né? Eu tinha esse vetor aqui inicial, no final eu tenho esse vetor final, e, portanto, a atuação desse agente externo provocou uma mudança nessa grandeza, né, dessa partícula, que foi desse ΔP1 aqui. Certo? Bom, a ideia é, se eu estou atuando da mesma maneira nessa minha partícula 2, certo? Eu gostaria de saber qual é a grandeza dinâmica que também vai mudar de maneira igual. Eu quero impor, na verdade, eu quero definir uma grandeza dinâmica que para mesmas atuações de agentes externos tenham a mesma variação. Mas claramente isso não é a quadrivelocidade, porque aqui a quadrivelocidade mudou menos do que mudou para azul, então não é a quadrivelocidade. Mas então eu quero uma grandeza, que eu estou chamando desse P, que é o quadrimomentum, tá certo? E eu quero que se o agente externo atuou da mesma maneira, então, embora a quadrivelocidade aqui seja diferente no final, essa grandeza dinâmica que eu estou procurando, ela tem que ter mudado igual, tanto para o 1 quanto para o 2. Então, aqui eu vou desenhar, ó, eu quero uma grandeza, né, vetorial aqui, tá? Que dá a direção e sentido da linha de mundo dessa segunda partícula, mas de tal maneira que nesse processo daqui para cá, a variação dessa grandeza foi igualzinha, foi para a grandeza 1. Por quê? Porque o agente externo atuou exatamente da mesma maneira. Então, a característica dinâmica, a grandeza dinâmica, né, que caracteriza o movimento aqui, eu quero definir de maneira que tenha mudado igual se a atuação externa foi igual, tá certo? Só que eu quero que seja um vetor que aqui antes, né, estava nessa direção, que tudo bem, é igual ao do P1 da partícula 1, mas que no final é diferente. Então, eu posso traçar aqui, ó, posso pegar essa reta, traçar para cá, pegar essa reta, traçar para cá, e onde eles se encontrarem eu vou ter a origem, né, eu posso definir, então, né, vai me dizer qual é a amplitude, né, ou o tamanho, entre aspas, né, desses vetores que tem que caracterizar a grandeza dinâmica, que está variando igualmente nesse processo, tá certo? Mas que provocou, mesmo ele tendo variado igual, né, acaba se refletindo numa mudança de quadrivelocidade diferente. Certo? Então, aqui eu vejo dessa maneira. Ó, se eu tiver se para caracterizar a partícula azul eu tiver esse vetor e para caracterizar dinamicamente e para caracterizar a partícula 2 eu tiver esse vetor, o mesmo agente externo vai provocar a mesma mudança nesses dois vetores. Como esse vetor aqui é menor do que esse, né? Tem uma amplitude menor aqui, né? Variar da mesma coisa implica, no azul, mudar mais a direção dele, enquanto que no vermelho muda menos a direção, certo? E a direção é o que está dando o sentido da linha de mundo, certo? Então, daqui eu vejo, né, que, num certo sentido, né, a amplitude aqui do meu vetor, o tamanho, né, desse vetor, está codificando a informação da inércia. Quanto maior for esse vetor aqui, tá certo? Para uma mesma agente externo, para uma mesma variação, você vai ter desvios menores desse vetor e, portanto, vai ser, né, isso está codificando a informação que quanto maior esse vetor, mais difícil é mudar a direção da linha de mundo, ou seja, mais difícil vai ser mudar a quadrivelocidade dessa linha de mundo, certo? Por outra, né, equivalentemente, a gente tem o seguinte também, eu poderia fazer diferente. Uma vez sabendo que eu tenho duas partículas que têm, né, esses vetores que caracterizam dinamicamente essa partícula com tamanhos diferentes, o que eu teria que fazer para provocar a mesma aceleração ou provocar a mesma mudança de quadrivelocidade, certo? Então, eu teria já uma situação diferente. Teria isso daqui, aí eu pego um agente externo que ele vai fazer o que for necessário para provocar a mesma aceleração. Então, se eu pegar uma outra partícula que é caracterizada por um quadrivetor maior, tá certo? Então, aqui eu tenho o P1, aqui eu tenho o P1 final, aqui eu tenho o P2, desculpa. Então, P1 inicial, P1 final, e aí eu vou ter, então, que a variação foi essa. Então,
O meu agente externo, ele, para provocar essa mudança de quadro e velocidade, ele teve que provocar uma mudança nesse vetor P aqui, desse tanto, certo? Se a partícula 2 ela tem um quadrimomento maior, né? E, portanto, então, para ter a mesma quadriaceleração, ela vai ter mudado mais ou menos desse jeito, né? Se eu colocar aqui qual foi a variação de quadrimomento da partícula 2, vai ser maior, certo? Então, significa o seguinte, para provocar o mesmo efeito cinemático, ou seja, para provocar a mesma aceleração, ou para mudar da mesma maneira a quadrivelocidade, quanto maior esse vetor aqui, maior tem que ser a atuação, mais forte, né? Tem que ser a atuação desse agente externo aqui. Por quê? Porque é mais difícil alterar esse vetor aqui com amplitude maior, e se é mais difícil, mas eu quero alterar do mesmo tanto a quadrivelocidade, eu tenho que executar, aplicar uma ação maior, tá certo? Então, isso se reflete no fato de que a grandeza, embora aqui a mudança na quadrivelocidade tenha sido igual para a partícula 1 e para a partícula 2, essa grandeza dinâmica que está caracterizando o quão difícil é mudar o estado de movimento, ela variou mais nesse caso, e por isso exigiu um esforço maior do agente externo, certo? Bom, esse quadrivetor, né, cuja direção e sentido caracteriza a direção e sentido da linha de mundo, mas que a informação da inércia, do quão difícil é alterar esse estado, essa linha de mundo, está codificada na amplitude desse vetor, é o que a gente chama de quadrimomento, tá certo? Então, o quadrimomento, ele é um quadrivetor que é proporcional ao vetor tangente à linha de mundo que caracteriza o movimento, a cinemática da partícula. No caso de partículas tipo tempo, com linha de mundo tipo tempo, isso daqui normalmente, lembra que isso aqui é escolhido como sendo a quadrivelocidade dela, tá certo? Mas se for uma partícula tipo luz, e a gente vai tratar elas em separado, tá? Se for uma partícula tipo luz, isso aqui seria um quadrivetor qualquer tipo luz, parametrizado, que é um vetor tangente à linha de mundo tipo luz, quando ela é parametrizada por um parâmetro afim, certo? Então, a gente tem que esse PA ele é proporcional ao vetor tangente, então isso caracteriza a direção da linha de mundo, e a intensidade dele fornece uma medida da inércia, né, da partícula, tá bom? Bom, e aí a gente pode, então, definir a chamada massa de repouso, tá? E como que eu defino a massa de repouso? Em princípio, para partículas com linha de mundo tipo tempo, a massa de repouso vai ser justamente o fator de proporcionalidade que eu coloco aqui para relacionar quadrimomentum com quadrivelocidade. Tá? Então, eu teria aqui esse fator multiplicativo, que é um número, né? É um valor escalar, tá? Pega esse quadrivetor e relaciona com o quadrivetor quadrivelocidade, no caso de partícula com quadrivelocidade, desculpa, no caso de partícula que tem linha de mundo tipo tempo, tá certo? E se isso daqui é verdade, então eu consigo achar quem é o valor desse μ contraindo, né, calculando a norma quadrada do P. Né? Então, se eu contraio PA com PA, que nada mais é do que GAB, PA, PB, tá certo? É só fazer a conta, assumindo que eu estou com um caso μ diferente de zero. Então, ou seja, né, então eu tenho essa relação aqui, porque isso aqui vira uma quadrivelocidade, a norma quadrada de uma quadrivelocidade é menos c quadrado, então eu teria essa relação aqui. Certo? Tudo bem? E aqui eu fiz questão de falar que essas duas coisas são equivalentes se o μ for diferente de zero. O que acontece se o μ for zero? Bom, se o μ for zero, né, essa expressão aqui deixa de valer, porque, evidentemente, se eu coloco μ igual a zero aqui, dá que o PA é zero. Mas o PA não é zero. O que eu posso ter é o seguinte, o caso no qual o PA ele é tipo luz, e aí seria verdade que PA vezes PA contraído com PA daria zero. Então, repara que eu posso até colocar μ igual a zero aqui. Então, a definição da massa de repouso, na verdade, é essa equação aqui. E essa equação vale tanto para μ diferente de zero quanto para μ igual a zero. O que não vale é, no caso μ igual a zero, querer expressar o quadrimomento em termos
do vetor tangente, porque o vetor tangente qualquer que eu colocar lá, né, que seja finito, se eu pegar e multiplicar por uma coisa que é zero, vai dar PA igual a zero, mas o PA não necessariamente é zero. O quadrimomentum da partícula com trajetória tipo luz, o quadrimomentum dela não vai ser zero, vai ser tipo luz, que significa que isso aqui vai dar zero, essa contração dá zero, certo? Então, frisando, né? No caso de partículas com μ igual a zero, no caso de partículas seguindo linhas de mundo tipo luz, isso continua valendo para definir o que a gente chama de massa de repouso. O que não vale é tentar expressar o quadrimomento em termos da massa de repouso, porque vai ficar zero vezes uma coisa que, se for finito, vai dar zero. E não é o que a gente queria, não é o que vai ter. Né? Se eu tiver uma partícula, o quadrimomentum dela não vai ser zero, porque alguma inércia ela vai ter que ter. Tá? E depois a gente vai ver, então, como que tratar. A gente vai, a partir de agora, se restringir ao caso de μ diferente de zero, e aí, no final, eu vou fazer as observações, como que a gente obtém o resultado válido também para μ igual a zero, tá certo? Então, vamos lá. Mais uma coisa, tá? Essa massa de repouso aqui, ela, por consistência com as simetrias do espaço-tempo, é razoável impor que o μ, para partículas livres, né, e portanto que estão seguindo linhas de mundo geodésicas, certo? Que o μ seja uma constante, tá? Que a norma, né, do quadrivetor que está caracterizando o movimento inercial daquela partícula, que essa norma não mude, tá? Porque não teria por que mudar, né? Porque se você está com a partícula livre, quer dizer que ela está totalmente livre da ação de qualquer força. Então, você fazer uma translação temporal ao longo da linha de mundo dela, né, ou uma translação espaço-temporal ao longo da linha de mundo dela, não deveria gerar nenhum sistema diferente do original. E isso implica, então, que esse μ para partículas livres tem que ser uma constante. Tá? Além disso, então, para partícula livre, não importa qual seja a natureza da partícula, μ é constante. Tá? Mas, além disso, se a gente estiver falando de partículas elementares, o que são partículas elementares? São partículas que não têm estrutura interna, são partículas, né, indivisíveis, elas não são compostas, certo? Elas são partículas que não são compostas por subpartes. Tá? É uma partícula que você não poderia, né? Seria realmente, né, seriam os objetos apropriados para você usar o nome átomo, né? Só que historicamente o nome átomo já pegou para uma coisa que é divisível, né? Então, partículas elementares é o nome padrão para você dizer partículas que não têm estrutura interna, que elas não são subdivisíveis, tá? E se elas não têm estrutura interna, então não seria razoável você considerar que a massa, mesmo que ela tivesse sob ação de um agente externo, ela não tem estrutura interna para codificar uma massa de repouso que variasse com o tempo, que variasse ao longo da linha de mundo dela. Porque, supostamente, para você poder ter uma função que varia, né, você teria que ter onde colocar essa informação. A própria partícula teria que ter alguma estrutura interna para dizer para ela como que o tempo está passando, tá certo? Ou não só como que o tempo está passando, mas para codificar a escala de tempo, por exemplo, na qual ela vai variar. Então, assumido, tá? É suposto com ótima acordo experimental, né? Que partículas elementares têm massa de repouso fixa, mesmo que estejam sujeitas a um agente externo. Então, olha que são coisas distintas, né? Qualquer partícula, se tiver livre, sem ação de forças de agentes externos nenhum, então a massa de repouso dela vai ser massa de repouso dela, que é esse μ aqui, certo? Vai ser mantida fixa, tá? Independente se ela tem estrutura interna ou não, tá? E para partículas que não têm estrutura interna, a massa de repouso dela é fixa, mesmo que elas estejam sujeitas a agentes externos, tá? Então, essa a gente vai colocar já como sendo condições, tá? Hipóteses que são satisfeitas. Muito bem. E para qual é a utilidade desse quadrimomento, né? Então, a utilidade desse quadrimomento também vai ser o seguinte: se eu pegar um sistema de partículas, aquilo lá a gente estava falando para uma partícula, certo? A gente definiu, então, um quadrimomento para partículas individuais. Só que se eu tiver um sistema de partículas e eu considerar que eu estou querendo só saber, né? Eu não estou interessado aqui
como que essas partículas interagem, mas eu tenho certeza que não tem nenhum agente externo a esse conjunto de partículas atuando sobre ela, é também um fato experimental que a soma dos quadrimomenta das partículas antes delas começarem a interagir, né? Então seria esse vetor aqui que está representando a soma de todos esses, depois delas terem interagido entre elas, né? Elas, no final aqui, a soma, cada uma pode ter o seu momentum variando, tá? Então o quadrimomentum de cada partícula pode ter mudado, só que no final, né, se de fato aqui não tiver nenhum agente externo atuando nesse conjunto de partículas e elas só puderem interagir, né, entre elas só puderem interagir uma partícula com a outra desse mesmo sistema, tá? Então seria o caso de um sistema isolado, né? Então, obrigatoriamente, embora cada momento individual possa variar, né, no processo, mas a soma de todos eles não vai variar. Então eu tenho essa lei de conservação de que a soma de todos os momenta, né, antes da interação e a soma de todos os momenta depois da interação tem que dar igual se não tiver nenhum agente externo atuando nesse sistema. E se eu estiver considerando todas as partículas que saíram, evidentemente. Notem que o número de partículas que entrou e que saiu nem precisa ser o mesmo. Por quê? Porque algumas dessas partículas que saíram, por exemplo, podem talvez ser partículas compostas, né? Não serem elementares, serem partículas constituídas, por exemplo, pela junção de duas aqui. Então, pode ter mudado. O número de partículas que eu estou representando aqui na entrada são N partículas. O número de partículas que está saindo é M, né? M de Maria. N de Naira entrou, M de Maria saiu. Certo? Não precisa ser igual. Ou eu poderia ter uma partícula que aqui inicialmente não era elementar, ela era composta, e por alguma razão ela ter aqui, né, separado em suas partes e dado origem a mais partículas saindo do que entrando. Tudo bem? Então, mas não importa. O que importa é que a soma de todos os quadrimomento inicial e final tem que ser o mesmo. Tudo bem? Então, tá. Eu vou deixar um exercício para vocês, tá? Considerando duas partículas livres pontuais, elas aqui têm uma certa velocidade relativa entre elas, que eu estou chamando de V, tá? Então, cada uma dessas partículas tem uma massa de repouso μ1, uma massa de repouso μ2, tá certo? E aí, a massa de repouso... E aí, o que acontece? Elas se juntam para formar uma única partícula, tá aqui, tá certo? Com massa de repouso μt. Tudo bem? E o que eu peço é para vocês calcularem qual é a massa de repouso da partícula final com base nos dados do problema. Quais são os dados do problema? A massa de repouso da partícula 1, a massa de repouso da partícula 2 e a velocidade relativa entre elas. Tanto faz se é da partícula azul em relação à vermelha ou da vermelha em relação à azul. Tanto faz porque é simétrico, tá certo? Então, V é a velocidade relativa entre elas. Tudo bem? E só com essas três informações, μ1, μ2 e V, vocês conseguem calcular qual é a massa de repouso da partícula aqui que sai, tá certo? Então, basicamente, o que vocês vão ter que usar é que se eu tenho aqui as partículas que entram, que tem esses quadrimomentos, que satisfazem um vínculo, tá certo? Porque cada um desses quadrimomentos, ó, tem que satisfazer a condição de que se eu pegar o produto escalar de P1 com P1, vai ter que dar menos μ1 quadrado C quadrado. Produto escalar de P2 com P2 vai ter que dar menos μ2 quadrado C quadrado. E o produto escalar de PT com PT vai ter que dar menos μt quadrado C quadrado, certo? E, além disso, vale a lei de conservação dos quadrimomenta, né? Se eu pegar a soma desses dois, tem que dar isso. Então, só com essas informações e lembrando como que você pode codificar vetorialmente aqui, né? Vetorialmente, essa velocidade relativa aqui, tá certo? Usando aqui os quadrivetores, né? Que dão a direção do movimento das linhas de mundo. Com isso, vocês podem, né, obter aqui uma expressão que envolve o V, né? Vocês calculam o μt como função de μ1, μ2 e V. E eu quero que vocês deixem explícitos que o μt é sempre maior ou igual à soma das duas massas individuais, massas de repouso individuais. Então, a massa de repouso dessa vai ser sempre maior ou igual à massa de repouso, a soma das massas de repouso dessas duas. O quanto maior,
vai depender do V. E eu quero, além disso, que vocês mostrem que a igualdade, né, ela só vai dar, o μt só vai dar igual à soma se eu tiver o caso no qual as duas partículas, na verdade, estavam com velocidade nula em relação a outra. Mas se elas estavam com velocidade nula em relação a outra, é óbvio que é porque elas já estavam juntas, né? Ou elas nunca se encontrariam, o que não faria sentido. Então, elas já estavam juntas e, portanto, isso aí nem configura, de fato, uma colisão, tá certo? Então, é só um caso extremo aí, né? Mas é bom frisar essa propriedade, tá? Agora vamos fazer o seguinte, para tentar fazer conexão, contato com o que a gente tem de intuição de mecânica newtoniana, né, vamos adotar um sistema de coordenadas cartesiano inercial para expressar esse quadrimomento, tá? Então, e de novo, vamos pegar ainda o caso em que μ é diferente de zero, porque se μ for igual para μ igual a zero, eu não poderia ter escrito isso daqui. Depois a gente faz o caso μ igual a zero e vê o que vale para o caso μ igual a zero. Mas vamos começar com o caso μ diferente de zero, tá? Então, se eu pego um sistema de coordenadas cartesiano inercial, então eu vou ter a expressão aqui das componentes, né? A componente do P alfa é igual a μ vezes as componentes da quadrivelocidade V alfa, tá? Que, né, se eu pegar, lembrado lá da forma das componentes da quadrivelocidade, né? Quadrivelocidade num sistema de coordenadas cartesiano inercial, a quadrivelocidade é gama C, V, onde esse V aqui é a trivelocidade, certo? Vx, Vy, Vz. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar o regime newtoniano para fazer contato com o que a gente sabe de mecânica newtoniana. Se eu pego o regime newtoniano, significa fazer V sobre C muito menor do que 1. Então aqui eu estou usando o fato de que essa partícula não é tipo luz, não está seguindo trajetórias tipo luz, senão a velocidade dela seria igual à velocidade da luz, né? Então eu estou pegando aqui, vamos supor que eu peguei um sistema de coordenadas cartesiano inercial, no qual essa partícula aqui, ela está com uma velocidade não relativística, muito baixa. E aí a gente vai pegar esse cara aqui e vai expandir em ordens de V sobre C, tá? Então eu tenho que a expressão é essa, né? Só que se eu expando esse gama aqui em ordens de V sobre C, o termo de ordem zero é gama igual a 1, certo? Então, o termo de ordem zero na velocidade é isso daqui. Ah, por que não estou colocando V aqui? Bom, porque V já é primeira ordem na velocidade, tá certo? Então, eu estou pegando aqui ordem zero na velocidade. Tá? O termo de ordem zero na velocidade é esse. O termo de primeira ordem na velocidade é esse daqui, porque o gama não tem termos de primeira ordem, e, portanto, esse gama, esse μc já foi contemplado aqui, e eu tenho um termo de primeira ordem que vem daqui, tá certo? Quando o gama vale 1, fica μ vezes V. E, finalmente, o termo de segunda ordem, a gente vai parar no termo de segunda ordem, tá? E depois vamos só escrever aqui o que sobra, né? O termo de segunda ordem, quando eu pego o gama e expando até segunda ordem, ele me dá mais meio de V quadrado sobre C quadrado, tá? E aí, multiplicado por esse C, eu tenho esse termo aqui, tá? Então, do ponto de vista newtoniano, olha o que implica a conservação, né, dos quadrimomenta, né? Então, a conservação impor que a somatória dos quadrimomenta é mantida constante num processo, né, de que as partículas interagem, depois voltam a se separar, né, implica em três coisas. Primeiro, que a soma dos μ's é constante, certo? Que newtonianamente a gente interpretaria então como sendo a conservação de massa, a soma das inércias, porque lembra que a CM desse μ aqui estava dando, né, uma informação, quanto maior fosse esse μ, maior a inércia. Então isso aqui tem diretamente a ver com massa da partícula. É um tipo de massa que a gente está chamando de massa de repouso, que só vai ficar claro por que esse nome massa de repouso mais adiante, mas é de fato uma medida de inércia, tá? Então a soma desses coeficientes μ aqui de cada uma das partículas é preservada. E isso aqui recai, então, no caso newtoniano, de conservação de massa, né? De massa de repouso, mas no caso newtoniano só tem um tipo de massa, então é a massa essa daí mesmo, certo? Além disso, se eu pego os termos de primeira ordem, eu tenho aqui um termo de conservação de μ, que a gente já interpretou como sendo massa, vezes Vn. E, portanto, isso aqui é o conceito newtoniano de momentum, né? Então, a gente obtém aqui a conservação de momentum linear do caso newtoniano. E, finalmente, olha aqui o termo de ordem, né? Se esse termo já foi conservado, então, a conservação de tudo, da soma, né? Se a gente pegar para ver muito menor do que 1, e, portanto, ordem a ordem, né, a gente tem a conservação dessa quantidade aqui,
que a gente nitidamente vê que, né, que no caso de partículas que estavam sem interagir, elas interagem e voltam a não interagir, isso aqui é energia, né? Energia cinética. É verdade, energia cinética, mas é a energia total das partículas, né, ou do sistema, porque inicialmente elas não estavam interagindo. Então, a energia total do sistema era, de fato, energia cinética apenas, né? Então, isso daqui está levando à conservação de energia. Então, isso aqui, cuidado, isso aqui é, no caso, no limite newtoniano. Se eu pego, né, a definição de quadro-momento expresso num sistema de coordenadas cartesiano inercial, ou seja, num referencial inercial, e eu vejo o que essa conservação de quadro e momento implica, eu vejo que eu estou tendo conservação de massa, conservação de momento linear e conservação de energia, certo? Só que cuidado, né? Notem que a conservação de massa e a conservação de energia, que na verdade é de energia cinética, né? Elas aparecem vindo da mesma componente, da componente zero do quadro. Então elas não são totalmente independentes, né? Eu posso ter uma mistura dessas coisas. No caso não relativístico, eu consigo distinguir elas pela ordem da velocidade na qual elas aparecem. O termo de massa é ordem zero e o termo de energia é ordem quadrática. Só que tem que considerar que se eu tiver no caso geral relativístico, não necessariamente eu vou ter essa separação, tá? E aí eu tenho que, no caso geral, então, a energia é dada por todo a componente zero do momento, tá? Exceto, né, por um fator multiplicativo de C, porque notem que para eu obter realmente o que eu estou chamando de energia aqui, né, eu tive que fazer o quê, né? Eu tive que multiplicar por C, tá certo? Tive que multiplicar isso daqui por C para cancelar. Então, na verdade, quem é a energia total da minha partícula, né, de cada partícula, certo? É C vezes a componente zero no sistema de coordenadas cartesiano inercial. Não é sempre que a componente zero do quadrimomento, num sistema de coordenadas arbitrário, vai ter interpretação de energia. Não é, isso não é. Isso é uma coisa que eu já frisei antes. Componentes de objetos tensoriais, em particular de vetores, depende de escolha de base, que em geral é algo arbitrário e, portanto, não carrega física consigo necessariamente. Então, a interpretação da componente zero de um quadrivetor vai depender de como esse sistema de coordenadas foi escolhido. Tá? Porém, se eu estou escolhendo um sistema de coordenadas cartesiano inercial, aí eu tô, na verdade, usando um critério físico para definir meu sistema de coordenadas e, portanto, a base associada a esse sistema de coordenadas, que é uma tetrada, né, tem uma interpretação. A componente zero, o elemento zero dessa base tetrada é proporcional à quadrivelocidade dos observadores inerciais que estão parados nesse sistema de coordenadas. Então, essa energia aqui, que eu estou identificando, né, como sendo a componente zero do quadrimomento, cuidado, é que, na verdade, essa é a energia, assim como vista por um observador que está parado nesse sistema de coordenadas, tá certo? E que, portanto, para ele é que a componente zero do quadrimomento tem a ver com a base dele, desse observador, que esse observador, para ele, é privilegiado. A gente vai ver a seguir como que eu posso escrever isso daqui de maneira covariante, tá? De maneira covariante. Por enquanto, eu estou fazendo uma igualdade que é muito perigosa. Estou escrevendo a energia, que tem um significado físico, certo? E estou igualando com componentes de objetos, que não necessariamente têm significado físico, a não ser que eu dê um critério claro para o sistema de coordenadas, como eu dei, certo? Eu só quero deixar claro que não é sempre, não é em qualquer sistema de coordenadas que a componente zero do quadrimomentum é energia. Não é sempre, depende da escolha do sistema de coordenadas. Aqui eu estou escolhendo um sistema de coordenadas específico, certo? Bom, tudo bem. Então, mas dado isso, então nesse sistema de coordenadas eu tenho que a energia que os observadores parados nesse sistema de coordenadas atribuem para essa partícula é basicamente dado pela componente zero do seu quadrimomento, a menos de fatores de conversão de unidade, que se eu for expressar em termos da massa de repouso, né, me dá isso daqui, onde esse gama é o fator de Lorentz, tá certo? Então vai dar isso daqui, é C vezes isso, certo? C vezes isso daqui vai ficar mi gama C quadrado, tá aqui, tá? E o momentum, né? O momentum nada mais é do que mi gama v. Está aqui. É a parte espacial que também é conservada. Então, isso aqui é no caso geral, no caso que envolve também o caso relativístico, que recai no caso newtoniano nisso daqui. Tá certo? Se eu olho, né, olhando isso daqui, ó, eu posso juntar, né, eu posso definir o P como função de E, né, porque aqui o mi gama eu posso passar E sobre C quadrado
e substituir aqui, eu tenho essa expressão aqui, certo? Outra expressão que eu também posso, aqui eu estou expressando P como função de E, e eu também posso expressar o E como função de P, sem fazer o uso da velocidade explicitamente, tá? Poderia falar, mas eu posso expressar E como função de P só passando V dividindo. Eu não posso passar V dividindo, tá certo? Porque V é um vetor. Mas eu posso, sim, né, isolar aqui a energia, e eu deixo como exercício vocês mostrarem isso daqui, que é chamada relação de dispersão relativística, a relação entre energia e trimomento, tá certo? Onde esse P aqui, esse P negrito aqui, nada mais é do que o trivetor momentum, tá? Mas que, do ponto de vista, no sistema de coordenadas cartesiano inercial, é exatamente esse cara aqui, tá? Então, é um módulo quadrado do momento, tá? E eu tenho essa expressão, onde não aparece explicitamente a velocidade, embora eu pudesse colocar aqui dentro e recuperar, tá? Mas desse modo aqui eu estou tendo diretamente a energia como função só do momentum. Todo o resto é constante, né? São parâmetros constantes. C e μ são parâmetros constantes para essa partícula, quando ela está livre, pelo menos, tá certo? Mas isso aqui eu estou pegando, né? Por exemplo, o caso livre, e aí eu tenho a relação da energia com o seu momentum desse jeito, tá? Bom, isso daqui motiva a gente definir um outro tipo de massa pela seguinte maneira. No caso newtoniano, se eu faço experimentos de colisão, tá? Se eu estivesse fazendo experimentos de colisão para determinar a massa da minha partícula, notem que a relação entre momentum e velocidade, que é o coeficiente que eu conseguiria determinar num processo de colisão, analisando conservação de momento espacial, o coeficiente, né, multiplicativo que relaciona momentum com trimomento com trivelocidade é a energia dividido por c quadrado, tá? Que é isso que a gente, se a gente não tivesse ciente, né, dos efeitos relativísticos e fosse fazer experimentos para determinar a massa, a gente usaria o conceito newtoniano de momento, que é massa vezes velocidade. Só que aí a gente chegaria à conclusão que a massa daquela partícula é a energia que ela tem total, energia total que ela tem, dividido por c quadrado, que dá isso daqui, μ vezes gama. Então, repara que não é a massa que a gente chamou de massa de repouso, é corrigida por um fator relativístico gama, certo? Significa basicamente que a inércia, né, de uma partícula num dado... Então, essa massa aqui, que a gente vai chamar de massa inercial, por que a gente vai chamar de massa inercial? Porque esse é o valor que, de fato, caracteriza a inércia de uma partícula num sistema de num referencial arbitrário. Ela não precisa estar parada. Se ela não estiver parada, então o que vai fazer o papel de inércia dela, né, a relação entre momentum e velocidade para ela, é esse fator m aqui que a gente vai chamar, então, de massa inercial, tá? Então, num referencial arbitrário, né, num referencial inercial arbitrário, se eu estou tentando, né, mudar, por experimentos de colisão, determinar qual é a inércia de uma dada partícula, eu vou ler do experimento esse coeficiente aqui, tá? Que é o coeficiente que está multiplicando a velocidade, tá? E eu vou ler, então, esse valor que dá μ vezes gama, e, portanto, não é a massa de repouso dela, tá certo? Bom, fazendo essa mudança aqui, todo lugar que tiver μ gama eu substituo por m, ou em todo lugar que tiver gama eu substituo por m dividido por μ, tá? Eu obtenho que, por definição, né, por construção, eu tenho que o meu P vai ser m vezes v, como a gente tinha a expressão no caso newtoniano, só que cuidado que o m não é fixo, o μ é fixo. O μ é fixo para uma partícula livre ou para uma partícula elementar. O m não é fixo nem para a partícula. Bom, para uma partícula livre, ela vai ser constante porque o gama vai ser constante, mas não vai ser igual ao μ, tá certo? E ela também, mesmo para uma partícula elementar, se a partícula elementar estiver sujeita a um agente externo, esse m não vai ser constante, tá? Por quê? Porque se está sujeito a um agente externo, a velocidade pode mudar, e se muda a velocidade, muda o gama e, portanto, muda essa massa inercial, certo? E também, né, daqui mesmo a gente tem essa relação aqui, E igual a mc quadrado, que é certamente a equação mais famosa de toda a física, certo? A relação de Einstein entre energia e massa inercial, não massa de repouso, certo? E uma curiosidade é, essas expressões aqui, elas também são válidas para
partículas que têm massa de repouso nula, ou seja, para partículas cujo quadrimomentum é tipo luz, ou partículas cuja linha de mundo é tipo luz. Tá? Então, expressões como essas daqui, ó, não valem, por quê? Porque aqui eu estou pegando, né, estou usando essa decomposição aqui que eu já disse que só valia para mi diferente de zero. Porém, uma vez que o mi não aparece mais, ou que o mi aparece, mas que o limite para mi indo a zero é bem comportado, vale também a expressão para o caso mi igual a zero. Tá? Isso não, essa expressão aqui não vale. Tá? Essa expressão não vale. Ou você pode encarar de uma outra maneira, não é que ela não vale, é que te dá uma indeterminação, né? Porque quando o mi vai para zero, você está indo para partículas que andam em trajetórias tipo luz. Mas se a trajetória é tipo luz, a velocidade é c. E se a velocidade é c, o gama é infinito. Certo? Não tem, o gama não é finito, é infinito. Então eu tenho aqui o produto de algo que vai para zero, que é zero, no caso seria igual a zero, e o gama seria igual a infinito. Né? Então eu tenho uma indeterminação no processo de limite. Se eu pegar o limite de mi indo a zero aqui, isso aqui me dá uma indeterminação. Certo? Mas se eu pego todos os gamas, substituo por m dividido por mi, ou por energia dividido por mi c quadrado, substituo nas expressões, e quando eu tomo o limite, mi indo para zero e velocidade indo para c, isso aqui me dá a expressão me dá um limite bem definido, tá? Via de regra, essa expressão também vai valer para o caso de partículas com massa de repouso nula. Tá? Uma coisa curiosa é o seguinte, notem que o fato da massa de repouso de uma partícula ser zero não quer dizer que a sua massa inercial é zero. Tá certo? Não quer dizer que a sua massa inercial é zero. Tá? E a nomenclatura... Então, assim, eu posso ter massa de repouso igual a zero e ainda assim a massa de inercial não ser zero, que é o que vai acontecer via de regra. Afinal de contas, a massa inercial, a menos de fato de uma constante multiplicativa que você pode pensar que só desempenha o papel de fazer uma mudança de unidades, né? Massa de repouso e energia é a mesma coisa. Tá? Massa de repouso e energia é a mesma coisa a menos de unidades. Tá certo? Então, se eu pego uma partícula que anda numa trajetória tipo luz, ela tem energia e, portanto, ela tem massa inercial. O que ela não vai ter é massa de repouso. Porém, a nomenclatura é partículas que têm massa de repouso igual a zero são chamadas de partículas sem massa. É nomenclatura. Massless particles, em inglês. Partículas sem massa. Tá? Então, é nomenclatura. Partículas sem massa são partículas que têm mi igual a zero, mesmo que elas possam, sim, e vão ter massa inercial, porque a massa inercial é dada pela energia dela dividido por c quadrado. Tá? E aí, então, a gente tem essas relações aqui entre momento linear espacial e trivelocidade, que também vale, no caso, mi igual a zero, com a única diferença que agora o módulo da velocidade é a velocidade da luz, e, portanto, estou colocando aqui um c vetorzinho, só para indicar uma velocidade, que pode ter, né, direção e sentido qualquer, mas que o módulo é igual a c. Tá? Então, eu teria que colocar um czinho aqui, no caso de mi igual a zero. Tudo bem? E essa expressão também vale, tá? Para mi igual a zero, eu vou ter que a energia é basicamente o módulo do momentum dividido vezes c, tá? Que eu também tiraria a mesma coisa daqui. Se eu pegar o módulo aqui, e pegar o caso em que o módulo da velocidade é c, eu tenho exatamente a mesma expressão que eu tenho aqui embaixo, tá? Muito bem. Eu falei que eu ia dar a forma covariante, né, da relação entre energia e trimomentum em termos do quadrimomentum. Então, aqui está aparecendo que a energia é a componente zero do quadrimomentum. Mas isso não é, como eu disse, não é verdade sempre, porque componentes dependem de escolhas arbitrárias de base, enquanto que uma grandeza física, dado quem é o observador que está atribuindo aquele valor de velocidade para o sistema físico, que aqui é uma partícula, o valor da energia está fixado, não depende de qual é o sistema de coordenadas que um observador vai escolher usar para determinar qual o valor de energia que um dado observador está medindo. Certo? Então, a forma covariante é assim. Ó. Imagina que eu tenho aqui, né, um observador e ele está cruzando aqui com uma partícula. Tá? E aqui está a quadrivelocidade do observador que está querendo aferir qual é a energia dessa partícula. Tá? Bom, dinamicamente, o que caracteriza essa partícula? Não é só a sua quadrivelocidade, é o seu quadrimomento. Certo? O quadrimomentum é que caracteriza
a dinâmica dessa partícula, mesmo que ela seja tipo luz, certo? Então, é o quadrimomêntum que caracteriza. E quem vai ser a energia? A energia vai estar diretamente ligada com a projeção do quadrimomêntum na direção da quadrivelocidade do observador que está aferindo aquele valor de energia. Tá? É basicamente, né, não é exatamente igual, porque tem o fator C, como a gente tinha dito, mas basta eu fazer o seguinte, eu só contraio, usando a métrica de Minkowski, o quadrimomêntum da partícula com a quadrivelocidade do observador que está fazendo a medida, e isso me dá, né, vai me dar um valor negativo, porque eu tenho dois quadrivetores tipo tempo dentro da mesma metade do cone de luz, o produto escalar entre eles é negativo. Mas tudo bem, é só botar um sinalzinho de menos lá e eu tenho essa expressão para energia. Se vocês quiserem testar que isso aqui recai nisso daqui, no caso particular, em que esse observador está adotando um sistema de coordenadas cartesiano inercial no qual ele está parado, é fácil vocês verem que essa expressão aqui recai nessa daqui. A vantagem dessa é que é genérica. Eu não preciso adotar um sistema de coordenadas particular para fazer essa conta. Eu posso adotar qualquer sistema de coordenadas. Tá? Por quê? Porque essa expressão aqui é uma expressão covariante. Em particular, essa expressão aqui é uma expressão escalar, certo? Dado um quadrimomento da partícula e a quadrivelocidade do observador, o valor de energia que aquele observador mede para aquela partícula é esse escalar aqui. Eu posso usar qualquer sistema de coordenadas para fazer essa conta e o resultado vai dar o quê? Vai dar a energia que esse observador mede para essa partícula descrita por esse quadrimomento. Tá? E o trimomento que esse observador atribui para essa partícula nada mais é do que a projeção desse quadrimomento na direção que para ele, na seção que para ele é puramente espacial. Então eu pego aquele operador de projeção HAB, né, que vai dar o GAB, não, delta AB, né, delta de Kronecker, mais o A, o B dividido por C quadrado, né? Então esse aqui é o operador projeção ortogonal a U, né? Projeção é a projeção ortogonal a esse quadrivetor aqui, essa quadrivelocidade U. Então, isso aqui é a seção espacial para esse observador. O que esse observador atribui para essa partícula como sendo o trimomentum dela é, então, essa projeção aqui. Né? E como o quadrimomentum é conservado, então, se eu estiver tratando de se esse observador fosse inercial, no caso aqui ele não está sendo, mas se esse observador fosse inercial, conservar o quadrimomento, em particular, seria conservar a energia e conservar o trimomentum, se essa partícula tivesse seu quadrimomentum conservado, no caso de ser inercial, que não é o desenho que eu estou fazendo. O desenho que eu estou fazendo aqui é genérico, certo? Porque é genérico essa afirmação. Se eu tenho um observador com uma quadrivelocidade, uma partícula com um quadrimomento, a energia que esse observador mede para essa partícula é dada por esse produto escalar, e o trimomentum que esse observador atribui para essa partícula é dado por essa projeção ortogonal. Tá? Muito bem. Dito isso, vamos falar agora da quadriforça. Tá? Então, a gente já viu, né? A gente sempre está falando de ação de agente externo que provoca mudança na linha de mundo da partícula, e a gente já definiu que o quadrimomento é o que caracteriza dinamicamente essa partícula, em particular, caracteriza o quão difícil é alterar o estado de movimento dessa partícula. Quanto maior a norma, né, ou quanto maior a intensidade desse vetor, quadrivetor, mais difícil é mudar a quadrivelocidade da partícula. Certo? Então, se eu quiser medir, de fato, essa dificuldade, né, eu tenho que calcular essa quantidade aqui, a derivada do quadrimomento como função do tempo próprio da linha de mundo. De novo, aqui eu estou assumindo, né, aqui sim eu estou assumindo mais especificamente que o mi é diferente de zero, né, para eu poder ter a definição de tempo próprio sobre a linha de mundo. Porque repara que isso daqui, ó, não estou usando um observador para fazer essa definição. Eu estou usando só a partícula que tem um dado quadrimomento, porque eu estou tomando a derivada em relação ao parâmetro que é definido sobre a própria linha de mundo da partícula. Tá? É isso que a gente vai chamar de quadriforça atuando sobre a partícula. É algo que só depende do sistema físico, não depende de observador, depende apenas do sistema físico. Quem é a linha de mundo da partícula e qual é o quadrimomentum que essa partícula tem em cada um dos pontos da sua linha de mundo. Tá? Então, se eu for abrir isso aqui em termos, se eu quiser, já que a gente está falando em coisas genéricas, né, sem adotar sistema de coordenadas, repara que eu estou usando índice abstrato aqui, né? Se eu for expressar isso aqui em termos de derivadas, eu posso até usar a derivada covariante para ficar bem geral mesmo, tá certo? Então aqui eu teria uma derivada covariante, o A aqui seria A, aqui eu errei, tá, pessoal? Aqui é V. Os dois têm que ser iguais,
tá? Peço perdão aqui. Aqui é VB, nabla B, Mi, VA, tá? Por quê? Porque isso daqui, se eu tenho a trajetória tipo tempo, o P é proporcional à quadrivelocidade e a derivada ao longo da própria linha de mundo vai ser a derivada calculada ao longo também da quadrivelocidade, tá? Então, tanto esse daqui quanto esse aqui são Vs, tá? A quadrivelocidade da partícula, tudo bem? Que aí eu posso escrever desse jeito, né? Fica isso daqui atuando em Mi, tá? Eu poderia já ter substituído, né, direto aqui, mas eu só quis deixar claro aqui que eu posso expressar em termos de derivadas covariantes. Se eu quiser fazer a conta num sistema de coordenadas arbitrário, eu tenho que introduzir o termo de derivada covariante, tá? Bom, mas tudo bem, não precisa, eu poderia simplesmente escrever esse PA como sendo MiVA, aí eu faço regra de Leibniz, né, da derivada do produto, então eu tenho a derivada do Mi na direção de VA, mais Mi vezes a quadriaceleração, que é a própria derivada do VA, certo? E uma coisa que a gente vê é o seguinte, não só, né, como cheque de consistência. De fato, se eu tiver, então, uma quadriforça igual a zero, que seria, olha, não tem nada atuando sobre a partícula, se eu pego uma quadriforça igual a zero, o que isso implica? Isso implica que eu tenho μ igual a constante, que é o que eu queria, uma partícula livre tem massa de repouso fixa, e, além disso, eu tenho que a linha de mundo ela é uma linha reta, porque a quadriaceleração dela é zero. Então, nota, então, que é só um cheque de consistência, né? Isso aqui a gente definiu para dar certo, né? Então, isso aqui não é nenhuma conclusão nova, independente, é só uma coisa mostrando que está tudo consistente, né? Então, se eu tenho quadriforça igual a zero, eu tenho essas duas conclusões. Se eu tenho uma partícula livre, a massa de repouso dela é mantida fixa, independente se ela é elementar ou não, e, além disso, ela anda numa geodésica, ela anda numa linha de mundo que tem quadriaceleração igual a zero, certo? E por que dá para concluir isso? Porque lembra que quadriaceleração e quadrivelocidade são ortogonais, certo? Então, o único jeito de eu zerar, e se eu imponho que isso aqui tem que dar zero, o único jeito de eu zerar a combinação linear de dois vetores que são ortogonais, né, entre eles, é que eu tenha aqui cada um dos coeficientes iguais a zero, certo? Desculpa. Calma lá, né? Não é bem cada um dos coeficientes, não. Se eu quero zerar isso daqui e a quadrivelocidade não é zero, mas eu sei que a quadrivelocidade ela tem que ser ortogonal à quadriaceleração, tá certo? Então eu vou ter que esse cara não é zero, portanto eu tenho que zerar o seu coeficiente. E como eu sei que o Mi também não é zero, eu tenho que zerar o A. Então, né, eu tenho duas informações que saem da imposição da quadriforça ser zero. E, além disso, a quadriforça atuando numa partícula elementar, o que acontece por uma partícula elementar, que a gente já supôs como hipótese, que é muito bem embasado experimentalmente, é que a massa de repouso dela não pode mudar, mesmo, né, que ela esteja sob ação de um agente externo. Então, se eu pego uma quadriforça atuando numa partícula elementar, esse cara aqui, de qualquer jeito, vai ter que ser zero para a partícula elementar. E daí, então, a gente tira que a quadriforça obrigatoriamente tem que ser proporcional à sua quadriaceleração, certo? E a quadriaceleração é ortogonal à quadrivelocidade, ou seja, a gente tira como conclusão que numa partícula elementar a quadriforça obrigatoriamente é ortogonal à quadrivelocidade da partícula. Então, a quadriforça atuando numa partícula elementar é sempre ortogonal no espaço-tempo, evidentemente, no conceito de espaço-tempo, é sempre ortogonal à noção de quadrivelocidade, tá? E aí eu deixo como um exercício para vocês fazer a mesma coisa que a gente fez para o caso de quadrimomento, adotar um sistema de coordenadas cartesiano inercial, né, e expressar as componentes dessa quadriforça em termos, né, nesse sistema de coordenadas cartesiano inercial, tá certo? E mostrar que dá isso daqui, né, que mostrar essa sequência de igualdades aqui, tudo bem? Então, aqui estaria com o F0 nota que é gama sobre C vezes a derivada da energia com relação a T, onde T é o tempo do observador inercial que está parado nesse referencial, e a componente espacial da quadriforça é gama vezes a força espacial, a força, né, a triforça, tá? Que é definida como sendo a derivada do trimomento em relação ao tempo do observador inercial. Tá? Então, a gente tem essa relação. Notem, né, que então, diferente do que acontece para quadrimomento, que
a componente espacial, a projeção espacial do quadrimomentum já é o trimomentum que aquele observador atribui para a partícula, né? O mesmo não vale para a quadriforça. Se eu pego a quadriforça e projeto a quadriforça na seção espacial de um observador, tá? Isso não dá a triforça que aquele observador atribui como estando atuando sobre a partícula, porque tem esse fator gama aqui adicional. Tudo bem? Então, só cuidado com isso, tá? Porém, como vocês vão mostrar toda essa igualdade aqui, olha coisas interessantes que seguem dessa igualdade. A primeira é que a derivada da energia é F escalar V, né? A força produto escalar com a velocidade. Isso daqui, na verdade, reforça, né, a nossa interpretação da componente zero do quadro. Lembra que essa energia aqui é C vezes P0, tá certo? No caso, porque aqui eu estou voltando para o sistema de coordenadas cartesiano inercial. Então, no sistema de coordenadas cartesiano inercial, a energia, esse E aqui, caligráfico, a gente definiu como sendo C vezes o P0. E a gente viu que tem interpretação de energia, certo? Embora eu tenha usado a letra E, eu não estou definindo que isso é energia. A gente viu que tinha interpretação de energia. Certo? E isso daqui só reforça essa interpretação, porque o que é isso daqui? Né? Isso aqui a gente tem desde mecânica usual, tá certo? A gente tem que o produto escalar da força pela velocidade é a potência, ou seja, energia por tempo, fornecida por essa força para a partícula que tem essa velocidade. E isso está me dando a derivada da energia da partícula, razoável. Então, isso aqui só reforça a interpretação desse E aqui como sendo energia. Lembrando que esse E é o que? É C vezes P0, ou seja, P0, né, a componente zero do quadrimomento de uma partícula num sistema de coordenadas cartesiano inercial é energia da partícula dividido por C. Tá? E além disso, a mais interessante é essa parte aqui, ó, da igualdade. Tá? Essa parte da igualdade, que mostra o quê? Né? Mostra que a força, eu não consigo escrever a força que vai provocar uma aceleração, a triforça vai provocar uma triaceleração, como é newtonianamente. Só que newtonianamente, se eu pego uma coisa que tem massa constante, que no caso aqui seria o exemplo de uma massa de repouso constante, né? Você teria o quê? Você teria que a força e a triforça e a triaceleração, elas são proporcionais. E o fator de proporcionalidade é justamente a massa inercial da partícula, certo? Só que aqui notem que não é, né? Não dá para você escrever. A aceleração é a soma da aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta, isso é verdade. Só que a força tem coeficientes diferentes, ou seja, a aceleração tangencial provocada por uma dada força e a aceleração centrípeta provocada por uma dada força, elas têm coeficientes aqui que são distintos. E, portanto, você não consegue escrever força como sendo um número vezes a aceleração total, né, que é a tangencial mais a centrípeta. Tá? Então, seria algo mais ou menos assim. Isso aqui não é espaço-tempo, isso aqui é um diagrama puramente espacial. Vamos supor que eu tenho uma partícula fazendo, sob ação de alguma força aqui, que, portanto, então está fazendo uma trajetória no espaço, que é, por exemplo, isso daqui. Vamos supor que nesse ponto da trajetória, a sua trivelocidade era essa, e vamos supor que nesse ponto da trajetória, a força que estava atuando sobre a partícula era essa daqui, para ela conseguir fazer essa trajetória. Né? Para onde está a aceleração total? Que é a tangencial mais a centrípeta. Cadê a aceleração total? Vai estar por aqui, não vai estar alinhada com a força. Vai estar mais próximo da aceleração centrípeta do que da aceleração... Vai estar mais próximo da direção perpendicular à velocidade do que da direção longitudinal, da direção ao longo da velocidade. Por quê? Porque repara que gama é um número sempre maior do que 1, né? E isso aqui, então, meio que fala que é mais, para uma dada força, é mais difícil eu provocar uma aceleração tangencial do que provocar uma aceleração centrípeta, porque esse fator aqui é maior do que esse, tá? Então é mais difícil, né? É como se a massa na direção é como se a massa na direção da velocidade, né, fosse maior do que a massa na direção perpendicular à velocidade. E algumas referências mais antigas definem realmente esses dois conceitos de massa inercial: massa longitudinal e massa transversal. Só que essa definição caiu em desuso, tá? E não vale a pena realmente a gente ficar insistindo nela. Mas o fato é, tá? Eu tenho de fato uma contribuição, uma dificuldade diferente, né? Para mudar a velocidade ao longo da própria velocidade, portanto, mudar o seu módulo,
né? Ou mudar a velocidade na direção perpendicular à velocidade, ou seja, mudar a sua direção. É mais fácil mudar a direção da velocidade de uma partícula do que mudar a intensidade da velocidade ou o módulo da velocidade. O que é bastante razoável, né? Por quê? Porque, basicamente, como a gente viu que energia e massa estão intimamente relacionados, se eu pego uma força que tem componente na direção da velocidade, essa força está alterando a energia do sistema. Então, né, se está alterando a energia do sistema, está alterando a massa também do sistema, tá certo? E isso, então, torna mais difícil alterar a velocidade. Tudo bem? Enquanto que se eu tiver a componente da força que é perpendicular à velocidade, aí não, ela não está sendo usada para mudar a massa, ela só está sendo usada para mudar a direção. Tá? Então, de novo, a componente da força na direção da velocidade, ela está sendo usada parcialmente para mudar a massa da partícula, porque ela está mudando a energia, porque se F escalar V é diferente de zero, então está mudando a energia, certo? Então, essa força aqui que está mudando a energia, essa força vai estar sendo parcialmente usada para mudar a massa, que é a energia, e parcialmente só vai ser usado para mudar o módulo da velocidade na direção da velocidade, ou seja, para mudar o módulo da velocidade. Tá? Enquanto que aqui na direção perpendicular ela vai só estar sendo usado para mudar o módulo da velocidade. Então, assim, se você considera, né, que esse efeito seria muito parecido com o que também pode acontecer em mecânica newtoniana. Em mecânica newtoniana, lembra que a força é a derivada do trimomento, tá certo? E repara que o nosso trimomento relativístico tem a mesma cara do trimomento não relativístico, desde que, ao invés de massa de repouso, você use massa inercial, que é m vezes gama, certo? Então, se você considerar que esse sistema aqui seria um caso newtoniano, mas com massa variável, você também obteria esse resultado que a força e a aceleração não são na mesma direção. Tá? Porque aí na hora que você deriva o momentum, né, tem que primeiro derivar a massa vezes a velocidade, mais massa vezes a derivada da velocidade. Só que a derivada da massa, né, nesse caso aqui, não seria zero. Não é zero, porque eu estaria aumentando, a derivada da massa não seria zero, porque eu tenho a força, né, mudando a energia da partícula, e ao mudar a energia da partícula, você muda a massa inercial da partícula. Tudo bem? Então, ou seja, esse fato de que força e aceleração não precisam ser colineares já acontece em mecânica newtoniana, mas lá só no caso de massa variável. Só que em mecânica newtoniana, a gente considera que massa só pode variar, né, se a gente tiver um sistema aberto. Certo? Se a gente tiver um sistema aberto, meu sistema está perdendo massa, como por exemplo num foguete que está ejetando gás, né? Ou se meu sistema está recebendo massa, sei lá, uma esteira na qual você começa a jogar areia em cima, né? E portanto ela vai começar a diminuir sua velocidade devido ao aumento de massa, tá? Então, também acontece. Só que aqui a diferença com relatividade é que em relatividade, mesmo o sistema sendo fechado, né? Ou seja, não perdendo massa de repouso, a massa de repouso está sendo conservada, né? Ainda assim, o simples fato de você mudar a velocidade, portanto, mudar a energia da partícula, isso já acarreta uma mudança de massa inevitavelmente, é inevitável, certo? E, portanto, como regra geral, né, a força não vai acabar não sendo na mesma direção da aceleração, ou a aceleração vai acabar não sendo na mesma direção da força, exceto casos particulares, se a força for só na direção da velocidade, ou se a força for só na direção da perpendicular à velocidade. Aí são casos em que a aceleração e a força acabam coincidindo. Mas se eu tiver uma força que tem tanto componente na direção longitudinal quanto transversal, aí a aceleração e força não vão ter a mesma orientação, certo? Então é isso aí, pessoal, que eu queria falar sobre partículas. Então a gente introduziu o conceito de partículas, né? Introduziu o que caracteriza dinamicamente a partícula, que é o seu quadrimomentum. A norma quadrada do quadrimomentum dá para a gente o conceito de massa de repouso. Se a massa de repouso for diferente de zero, eu posso expressar o quadrimomentum em termos da massa de repouso e da quadrivelocidade. Se a massa de repouso der zero, ou seja, se o quadrimomentum for tipo luz, aí não dá para fazer essa decomposição. Aí você tem que considerar que o quadrimomentum é o objeto primitivo
que caracteriza, né, mais primariamente a dinâmica da partícula, tá? Então, quando a partícula é massiva, ou seja, tem massa de repouso diferente de zero, você pode decompor o quadrimomento dele em termos dessa massa de repouso e da quadrivelocidade. Se a partícula tem quadrimomento tipo luz, aí a massa de repouso é zero, você continua podendo definir a massa de repouso, mas você não pode expressar o quadrimomento em termos de massa de repouso e uma eventual quadrivelocidade, porque não está definido, tá certo? Mas continua fazendo sentido falar de massa de repouso, que é zero, e continua fazendo sentido falar de quadrimomento. E aí o quadrimomento é para você considerar como sendo o objeto fundamental, que num sistema de coordenadas cartesiano inercial, a componente zero dá a informação sobre a energia daquela partícula para observadores inerciais parados naquele referencial, e a parte espacial dá a informação sobre o trimomento, né, daquela partícula, assim como medido por aqueles observadores inerciais, tá certo? Então é isso, pessoal. Então na aula que vem a gente vai ver por que sistemas de partículas são muito restritos, né, no contexto relativístico, por que eles são problemáticos e você, né, restringiria demais os tipos de interação, porque até agora repara que a gente não falou de quem está provocando essa quadriforça sobre a partícula, e mesmo quando a gente considerou, né, partículas que interagem entre elas, a gente não fez absolutamente nenhuma menção como elas estão interagindo entre elas, como que elas estão trocando força entre elas. A gente não falou sobre isso ainda, certo? A gente vai falar sobre isso na aula que vem e vai mostrar que, olha, se a gente realmente quiser ficar só falando de partículas, então a única interação possível entre elas é colisão. Você não pode ter interação, uma partícula interagindo com a outra, sem elas se tocarem, tá? E isso é altamente diferente, contradiz, né, claramente a nossa experiência cotidiana de que a gente vê, sim, coisas interagindo entre elas sem necessariamente se tocar, certo? Por exemplo, a terra faz a maçã cair, né, da árvore sem tocar na maçã, certo? Toca na maçã a hora que a maçã atinge o chão, mas aí acabou. Mas a gravidade da terra, né, atua na maçã sem haver o contato físico entre esses objetos. Tá certo? Quem não quiser falar de gravidade, né, porque já deve ter percebido que gravidade realmente é algo que vai além do escopo da relatividade restrita, mas pode pensar em eletricidade, eletrostática, tá certo? Você pega lá uma caneta, trita no cabelo e você aproxima sem encostar de um pedacinho de papel e você vê que eles interagem. Então, essa visão de que precisa de contato físico para ter interação, certamente não corresponde à realidade. Só que a gente vai ver na aula que vem que partículas só podem, no contexto relativístico, partículas, um sistema constituído apenas por partículas, sem nada mais, nenhum ente físico além de partículas, só pode ter interação de contato, tá? E isso é extremamente restritivo e por isso, então, a gente vai ser forçado a introduzir o conceito de campo e de fluidos, tá certo, pessoal? Então, muito bem, pessoal, a gente se encontra, então, na próxima aula para discutir o conteúdo deste vídeo. Tá certo, pessoal? Grande abraço para vocês e até a próxima.